Bom dia, estamos começando mais um Acordados pela Fé. Que bom que você está aqui. Parabéns por essa decisão de estar aqui, alimentando a sua alma, alimentando o seu espírito. É muito bom a gente começar o dia, iniciarmos o dia nos preenchendo, né, da palavra de Deus. Isso é muito importante. E com certeza a gente tem que ser grato a Ele, pois hoje é o dia que Ele está nos patrocinando e investindo em nossas vidas, tá? E não poderia deixar de falar, né? Deixa aí o famoso like, o famoso joinha, compartilha esse vídeo com mais pessoas, com as pessoas que você ama, porque isso não é sobre mim, isso não é sobre você, tá? Isso é sobre a palavra de Deus, para que essa palavra ela chegue para mais pessoas, para que mais pessoas sejam tocadas, mais pessoas conheçam a palavra de Deus e que, de alguma forma, a leitura da Bíblia possa fazer uma diferença na vida delas, tá bom? Então vamos fazer a nossa oração para a gente iniciar a leitura de hoje. Hoje vai ser algo bem polêmico, Provérbios 5 aqui fala, né, sobre umas coisinhas aqui, então os casais aí vamos ficar atentos, porque é bem bacana também, tá bom? Vamos fazer a nossa oração para a gente iniciarmos aqui. Eterno Pai, soberano Deus, muito obrigado, Pai, por este dia de hoje. Obrigado, Pai, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, nos sustentado, nos mantido de pé. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda, Pai, um dia extraordinário na tua presença. Pai, nós te apresentamos o capítulo 5 de Provérbios. Que o Senhor, ó Pai, nos traga o teu ensinamento, o teu direcionamento, que o Senhor nos conduza, Pai, numa leitura agradável. Que assim seja, Pai, que o Senhor se faça presente, hoje e sempre em nossas vidas. E que a tua palavra possa adentrar os nossos corações e fazer morada. É o que nós oramos e te agradecemos nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo e poderoso nome. É forte, é forte. Vamos lá? Provérbios 5, ele vai falar sobre a sabedoria e o adultério. Por isso que eu comecei dizendo, né, que é um pouco ali polêmico, né? Porque quando fala sobre adultério, né, é algo que sempre traz ali um pouco de polêmica. Mas enfim, tenho certeza que Deus vai falar com você nesta manhã e tenho certeza que vai ser muito edificante na tua vida. Ele começa dizendo: meu filho, atenta para a minha sabedoria e inclina o teu ouvido ao meu entendimento. Então, olha o que ele está dizendo, né? Meu filho, atenta para a minha sabedoria, inclina o teu ouvido ao meu entendimento. Então, o entendimento não tem que ser nosso. O entendimento tem que vir dele, tá? No versículo 2, para que possas considerar a discrição e para que os teus lábios possam guardar o conhecimento. Porque os lábios de uma mulher estrangeira gotejam como favos de mel, e a sua boca é mais suave do que o óleo. Então, quando ele traz aqui, né, ele fala aqui da mulher estrangeira, ele está falando ali sobre as tentações, né? Sobre a questão das tentações. Então, por isso que ele diz, porque os lábios de uma mulher estrangeira gotejam como favo de mel, ou seja, é agradável, né? Você vai ouvir coisas boas. E a sua boca é mais suave do que o quê? Do que o óleo. Então, as tentações, ela vem para isso. Ela vem e te pega, né? No ponto mais fraco que você tem. Então, você muitas vezes enche os seus olhos, enche o seu ego, e aí você entra, né? Você entra no pecado, porque assim, o que o inimigo quer é só uma brecha. Você deu a brecha, ele vai e entra. Então fique atento, né, a isso. Então, muitas vezes as propostas, elas podem parecer que são boas, mas não são. Como aqui também em Provérbios tem um capítulo, né, aqui em Provérbios, que ele traz um versículo dizendo que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas no final é a morte. Então, e não é só uma vez, né? Em Provérbios ele traz duas vezes isso, em 2 capítulos aqui, ele traz essa mesma passagem, né? Falando que há caminhos que para um homem parecem ser bons, mas no final é a morte. Então a gente precisa estar atento a isso, tá? Mas o seu fim, olha aí, mas o seu fim é amargo,
como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes, né? Então, olha aí, olha o que ele está dizendo. Mas o fim é amargo, como o absinto, e agudo como a espada de 2 gumes. Então, ou seja, o absinto ele significa, né, a amargura, é o sofrimento, né? Em algumas outras religiões, o absinto até eles dizem que é para purificar, enfim, para curar. Mas aqui a gente entende que ele está falando nesse sentido, tá? Porque quando Deus falava sobre o absinto, era isso que ele dizia. Que o absinto era o quê? Era amargura, era sofrimento, era algo que trazia dor. Então, é nesse sentido que a palavra nos traz. Porque você vê que ele já começa dizendo, mas o fim é o quê? É amargo. Então fica atento. Seus pés descem para a morte, e os seus passos conduzem-na ao quê? Ao inferno. Então o final é triste. O final sempre será triste. Então, atenta para os teus caminhos, atenta para as suas escolhas. Observe o que você está fazendo, as decisões que você está tomando, tá? No versículo 6, ele diz: para que não ponderes a vereda da vida, seus caminhos serão errantes, que tu não podes conhecê-lo. Então, ou seja, se você fizer, né, maus escolhas, se você andar por maus caminhos, nem você vai reconhecer os seus caminhos, nem você vai reconhecer os seus próprios erros, mas você vai estar ali em tribulação, vai estar em pecado. Então, se desvie disso, se desvie disso. Agora, portanto, ó filhos, ouve-me e não vos afastais das palavras da minha boca. Então, olha o que ele está falando. Não se afaste de mim. Mais uma vez eu digo, tem um versículo aqui na Bíblia que diz: eis que estou à porta e bato. Mas ele só entra se você permitir. E talvez hoje seja esse dia. Talvez hoje ele está batendo na porta do teu coração. E você está querendo lutar essa guerra sozinho. E sozinho a gente não vai. Não vai, meu amigo, não vai, minha amiga. Então fica atento para isso. Abre a porta do teu coração, deixa ele entrar porque ele quer trabalhar. Preste atenção nisso, tá? Eu tenho certeza que Deus está falando com você nesta manhã. Então, deixa ele entrar, deixa ele trabalhar, tá? Remove o teu caminho para longe dela e não chegues perto da porta da sua casa. E quem é essa aqui? Quem é ela que ele está falando? As tentações, né? Então ele está falando das tentações, tá? Então se afaste dela, não brinque com as tentações. Por isso que ele está dizendo, remove o teu caminho para longe dela. Quem é ela? As tentações. E não chegues perto da porta da sua casa. Ou seja, nem chegue perto, porque as tentações elas são muitas. E se você estiver fraco, você vai cair. Você vai cair. Para que não deis a outros a tua honra e os teus anos aos cruéis. Olha que coisa incrível que ele está nos dizendo. Ele está nos fazendo refletir. Ele está dizendo, não, né? Não ande perto das portas das tentações. Aí ele diz, para quê? Para que não deis a outros a tua honra e os teus anos ao quem? Aos cruéis. Então, fique atento a isso. E olha o que ele diz aqui também no versículo 10. Para que estranhos não se encham da tua riqueza e o teu trabalho esteja na casa de um estrangeiro. E que tu não lamentes no fim, quando se consumires a tua carne e o teu corpo. Ou seja, do que vai adiantar você cair nas tentações? Do que vai adiantar você construir e as tentações vir e consumir tudo, destruir tudo? Ou seja, você andou, como diz o famoso ditado, nadou e morreu na praia. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. No 12, e digas, como odiei a instrução, e o meu coração desprezou a repreensão. Olha aí, para depois você, o que é que ele está dizendo? Não adianta depois você querer se arrepender, porque eu estou te instruindo, eu estou te dizendo
como deve ser feito, como você deve agir. Então não adianta depois você vir dizer, eu não sabia, né? Para que depois você não se arrependa, para que você não olhe para trás e diga, poxa, eu deveria ter feito, né? Então pega esse código para o teu coração. E não, no 13, e não obedeci à voz dos meus, o quê? Ensinadores, e nem inclinei meus ouvidos aos que me instruíram. Então, olha aí, não obedeci à voz dos meus ensinadores, nem inclinei meu ouvido aos que me instruíram. Então, fique atento, você está recebendo uma instrução nesta manhã. Você está tendo a oportunidade de ser instruído. Então, aplica isso no seu coração, tá? Aplica isso no seu coração. Vamos beber uma água, gente, porque água é vida, hein? Vamos lá? No versículo 14. Eu quase estava envolvido em todo o mal da congregação e da assembleia. Olha isso aí. Ele está dizendo quase. Eu quase estava envolvido em todo o mal da congregação e da assembleia. Então, ou seja, não ande nesses meios. Não abra brechas para que isso chegue até você. Fuja da aparência do mal. Tá? Olha o que ele vai dizer aí. Ó. Acabei de beber água. Bebe águas da tua própria cisterna e águas correntes do teu próprio poço, que as tuas fontes se dispersem para fora e rios de águas nas ruas. Sejam só para ti e não para os estranhos que estão contigo. Então, ou seja, o que é que ele está falando aqui, né? Quando ele fala dos estranhos, são as terras estrangeiras. Então não queira andar nessas terras estrangeiras. Não queira o que é do outro, porque aquilo que Deus preparou para você já está pronto. Então ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para você. Que a tua fonte seja abençoada e regozije-te com a esposa da tua juventude. Então, olha aí, né? A sua esposa, ela é uma bênção. A sua esposa, ela é uma bênção. Então, agradeça a Deus a oportunidade que você tem. Não adianta nada, né? Você tá casado e às vezes sua esposa, ela engordou um pouquinho e aí você diz assim, poxa, ela não tem mais o corpo que eu gosto. E aí você quer passar a olhar para outras mulheres, né? Não faz sentido isso, cara. Não faz sentido. Ou também o seu marido, ele engordou um pouquinho e você fala, poxa, ele tá gordinho, tá feio, né? E aí passa aquele cara, né, o musculoso, o bombadão, e aí você acha que ele tem mais a lhe oferecer. Então, não deixe esse sentimento entrar no seu coração, tá? Não deixe, porque isso não vai te levar a lugar nenhum, tá? Nenhum. Pois o seu casamento, ele é uma bênção, né? Reflita sobre tudo que vocês já construíram, tudo que vocês passaram juntos, né? Então ande longe da aparência do mal, fuja. E aí, antes da gente voltar aqui, me veio aqui a lembrança, né, de uma entrevista que eu vi, Billy Graham. Ele estava sendo entrevistado ali por um repórter e o repórter pergunta para ele, Billy Graham, se você estivesse num quarto, você e uma mulher bem bonita, uma mulher bem vistosa, você trairia a sua esposa? E aí Billy Graham, ele diz, cara, se eu estivesse num quarto, eu e ela, certamente eu trairia a minha esposa. E aí o repórter ficou super chocado com aquilo, né? Aquilo veio de Billy Graham, então aquela resposta, ninguém esperava aquilo. E aí o repórter ficou meio assustado, e aí ele olhou para o repórter e disse, mas por saber das minhas limitações, das minhas fraquezas, eu jamais me permitiria chegar à porta deste quarto. Então, ou seja, é por isso que a gente tem que orar, é por isso que a gente tem que jejuar, é por isso que a gente tem que fortalecer a nossa alma e o nosso espírito. Porque quando nós estivermos em tomadas de decisões difíceis, o que vai prevalecer? Aquilo que estiver mais alimentado.
E se a sua alma, o seu espírito estiver mais alimentado, com certeza você vai tomar a decisão mais assertiva que tiver. Ok? Então, voltando agora aqui, no versículo 19, olha o que ele diz. Que ela seja como uma corça amorosa e uma cabra agradável, que os seus seios te satisfaçam em todo o tempo, e que tu sejas sempre arrebatado pelo seu amor. E quando ele fala aqui, né, da cabra agradável, né, e o que é que quer dizer a cabra, né, agradável? É a questão de que da sensibilidade, né? A gente precisa entender que se nós não tivermos atento, a gente vai ser o quê? Desobediente. Nós seremos desobedientes. Então, a gente precisa ter sensibilidade com isso, tá? Para que a gente não desobedeça à vontade do Senhor. E quando ele fala da corça amorosa, né, naquele tempo lá, a corça amorosa significava o quê? Um animal veloz. Era um animal muito rápido. Então é por isso que ele diz, né, que ela seja como a corça amorosa e como a cabra agradável, que os seus seios se satisfaçam em todo o seu tempo, e que tu seja sempre arrebatada pelo seu amor. Então, preste atenção nisso, né? Sinta o que a palavra está te dizendo, né? Do que está te dizendo nesta manhã. No 20. E por que, filho meu, te deixarias ser arrebatado por uma mulher estranha e abraçar o seu seio de uma estrangeira? Olha o que ele está dizendo. Então, por que, filho meu, que eu vou deixar você cair nas tentações? Porque não faz sentido. Por que, filho meu, eu vou deixar você destruir aquilo que eu te entreguei, aquilo que eu te confiei? Então, não faz sentido. Por isso que ele diz: e por que, filho meu, te deixarias ser arrebatado por uma mulher estranha e abraçar o seu seio de uma estrangeira? Não faz sentido. Não faz sentido, né? E o casamento que ele te confiou, e a família que ele te confiou. E aí, isso serve para os homens e para as mulheres, tá? Porque os caminhos de um homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele pondera todas as suas saídas. Então Deus pondera todas as suas saídas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades, o perdão, e com as cordas do seu pecado será detido, né? Então, é nesse sentido que ele quer nos dizer, né? E quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ou seja, você vai se enforcar, você vai se amarrar no seu próprio pecado, você vai se amarrar nas tentações que estão lhe rodeando. Então, não se deixe, né, ser levado pelas tentações, não se deleite nas tentações, se afaste dessas tentações, porque essa não é a vontade de Deus na sua vida. E para a gente fechar, né, no 23 ele diz: ele morrerá sem instrução, e na grandeza da sua loucura se perderá. Então, ou seja, esteja sempre atento, fuja da aparência do mal, né? Acredite naquilo que Deus confiou a você, lute pela sua família, acredite que a sua família ela é um projeto perfeito, acredite que a sua família ela é vitoriosa. E sempre, sempre, gente, declare palavras de bênção na vida de vocês, na família de vocês. Sempre digam: a minha família é uma bênção, né? Sente à mesa, desfrute de uma boa refeição com a sua família. Se permita viver esses momentos com a sua família, né? Sente, olhe no olho de cada uma daquelas pessoas que estão ali, da sua mulher, dos seus filhos. Diga para eles o quanto eles são importantes. Aproveite este momento, tá? Então, foi isso que Provérbios 5 nos trouxe hoje. Então, ele falou aqui o que? Sobre a sabedoria, né? E sobre o adultério.
Ou seja, o adultério não vai nos levar a nada. O que adianta a gente satisfazer a vontade da nossa carne quando nós não estamos agradando a Deus? E eu quero deixar uma mensagem aqui para você. Quero te dizer que você precisa entender que a nossa carne, ela nunca vai ser convertida. A nossa carne, ela nunca vai ser convertida. Então a nossa luta é diária. A nossa luta é diária. Então nós temos que orar todos os dias. Nós temos todos os dias que alimentar a nossa alma e o nosso espírito. Porque todos os dias você toma café, todos os dias você almoça, todos os dias você faz um lanchinho, todos os dias você janta, né? Ou seja, eu tomo um café da noite. Ou seja, você está alimentando o seu corpo. E a sua alma, o seu espírito, você está alimentando como deveria? Você está se permitindo viver uma intimidade, um relacionamento com Deus? Então reflita sobre isso, tá? Que a paz e a graça do Senhor habite no seu coração e a gente vai fazer a nossa oração para a gente encerrar, tá? E tenho certeza que Deus tem o melhor para você. Ele já preparou o extraordinário. Basta você tomar posse e acessar. Amém? É forte. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Pai? Bondoso Pai, querido Pai, amado Pai. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade. Nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã, te agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, nos proporcionado, por tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Pai, em nome de Jesus, nos traz o entendimento, a sabedoria, o discernimento, nos fortalece, ó Pai. Fortalece a nossa união, o nosso casamento, a nossa família, porque a nossa família, ela é uma bênção. E que o Senhor, Pai, nos permita, a cada manhã, que nós possamos construir intimidade e relacionamento contigo. Que nós não olhemos, Pai, nem para a direita nem para a esquerda, que os nossos olhos sejam sempre voltados para Ti. Pois a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. E que assim seja, Pai. Que assim seja todos os dias das nossas vidas. Que o Senhor nos direcione. Que o Senhor nos traga, Pai, a paz que excede todo o entendimento. E que assim seja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo e poderoso nome. Ô glória. Aleluia. Então, um beijo nos corações lindos de vocês. E até amanhã, se assim o Senhor Deus nos permitir.